dia, senhor Sérgio Cabral. Bom dia. Senhor Sérgio Cabral, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Estamos gravando agora. Boa tarde, senhor Sérgio Cabral. Boa tarde, boa noite. Posso sim. só dar uma boa tarde? Tá. Boa tarde a todos. Ação penal 506, 32, 71, 36. Depoimento do senhor Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho. A defesa pediu a palavra antes de começar o depoimento e eu passo, doutor, então. A defesa orienta o acusado a responder perguntas apenas dos seus defensores. Ele acolheu a sugestão da defesa e assim pretende se conduzir, excelência. Sei. Não respondeu nenhuma pergunta, então. Do juiz, nem do MP, nem dos demais defensores. Certo. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? O senhor escolha se o senhor responde ou não. Não é verdade. Não é verdade. O senhor conheceu pessoalmente essas pessoas, esses executivos da Andrade Gutierrez? A defesa está querendo que eu mantenha o silêncio e responda só aos... Essa seria a nossa melhor orientação. Desculpa, doutor. O senhor conheceu pessoalmente esses executivos? O senhor fica à vontade para seguir a orientação da sua defesa, não é? Não tem nenhuma pressão aqui para o senhor responder essas questões, perfeito. Certo? Prefere não responder? Certo. A acusação também aqui, o senhor gostaria de explicar isso, de fornecer alguma explicação a esse respeito? Não, o silêncio o senhor tem que dizer que não responde. Não, não respondo, tá. Silêncio também vou responder aos advogados. Não é literal. Desculpa, doutor Sérgio. Não, é brincar de vaca amarela aqui, tá? Eu vejo aqui, doutor Moro, que o senhor, Vossa Excelência, tem ouvido aqui muitas observações a respeito de Caixa 2, de sobra de campanha. Isso é fato. Sim. Isso é um fato real na vida nacional. Eu não posso negar que houve o uso de Caixa 2 e houve o uso de sobra de campanha de recursos em função de eu ter sido um político sempre com um desempenho eleitoral muito forte no Estado, né? O financiamento acontecia e esses fatos são reais. Mencionaram, inclusive, que por ocasião da sua assunção ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que aumentaram muito essas remessas. O volume de dinheiro aumentou muito, tanto que eles tiveram que socorrer de um outro doleiro, uma pessoa mais estruturada, enfim, uma equipe mais estruturada para poder dar conta disso, porque o senhor mandaria muitas quantidades de dinheiro, em torno de 1 milhão ou mais até por mês. Eles tinham que trabalhar esse dinheiro para acreditar lá fora, chamado dólar cabo. Isso é verdade ou não? Não é verdade. Imagine se eu vou deixar 120 milhões de dólares com 2 irmãos, sem um documento. Morreu o senhor Renato Chebar, morreu o senhor Marcelo Chebar, passam a ser titulares dessas contas os seus filhos, suas mulheres, etc. Entendi. O dinheiro apareceu. Eles entregaram para a gente o dinheiro, você sabe disso. Por que eles mentiriam? Mentir é uma coisa, mas mentir colocando cento e poucos milhões de dólares, que foi o que eles fizeram, né? Em cima da mesa é uma mentira, né? Uma mentira, seria uma mentira robusta, né? Uma coisa assim. Eu desconheço o modus operandi deles. Eu sei por que ele procurou o Ministério Público Federal para contar essa história. Por mim não passou nem a abertura das contas e muito menos o encerramento. Fico feliz que esse dinheiro tenha voltado para o Brasil, tenha sido repatriado e tenha sido cuidado por Vossa Excelência, pelo Ministério Público, pelas autoridades federais, do destino deles. Mas eu não tenho nada a ver com esse recurso. A impressão que fica que político não vive de salário. Vamos chegar lá. Eu estava falando daquele... Eu não vivi do meu salário. Eu não vivi do meu salário. Alto, isso. Joias e tudo mais. É isso mesmo. Existindo aqui o empresário diz, sim, eu dei, mas dei por causa do contrato, para ele me beneficiar aqui, como aparentemente nós temos que... Detalhe, não é um empresário. São vários empresários ou executivos. Não é uma empresa. São algumas empresas. Será que
que todo mundo agora se juntou para perseguir o Sérgio Cabral. E não só o Sérgio Cabral, porque... Excelência, mas eu não matei o Odete Reutemann. Eu não matei o Odete Reutemann. Então, que há uma possibilidade das pessoas estarem colocando na minha conta má conduta que não foi praticada por mim, eu não tenho dúvida. A Operação Calicut foi deflagrada no dia 17 de novembro de 2016. Isso. No dia 5 de dezembro de 2016, 2 pessoas aparecem no Ministério Público Federal, batem a nossa porta e falam que querem devolver 100 milhões de dólares que pertenceriam ao senhor. Por qual razão? E depois, no dia 8 de dezembro de 2016, nós celebramos o acordo de colaboração premiada com os irmãos Chebar. Por qual razão, que para mim não ficou clara ainda, essas pessoas disseram e efetivamente entregaram 100 milhões de dólares para o Ministério Público Federal, se contra elas não havia um inquérito policial, uma notícia de fato, um procedimento, um processo, não estavam presos e sequer intimados. Por qual razão esses 2 senhores entregaram 100 milhões de dólares que estavam em seu poder para o Ministério Público Federal? Eu inverto a pergunta. Por que razão 2 senhores procuram o Ministério Público Federal no dia 5 de dezembro e oferecem 100 milhões de dólares? Por que razão, no dia 8 de dezembro, se celebra um acordo de maneira tão rápida que eu nunca vi na minha vida? Dia 5 eles delatam e dia 8 se celebra o acordo. Porque o valor que foi devolvido por esses 2 senhores talvez seja um dos maiores devolvidos até hoje na Operação Lava Jato. Exatamente. Contra justamente uma organização criminosa que saqueou os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro por muito tempo. Não vamos entrar em discussão com o senhor. Parte. Minuto. Que eu não faço parte. Não vamos iniciar esse tipo de diálogo. Eu não faço parte. Não. O MP não tem a palavra, o acusado também não. Então, a Carioca Engenharia ajudou durante as campanhas eleitorais. Ajudou na de 2006, ajudou nas eleições municipais de 2008, ajudou nas eleições de 2010, ajudou nas eleições de 2012, de 2014 e também nos anos ímpares. Porque nos anos ímpares, muitas vezes, você está pagando sobras de campanha, você está pagando contas de campanha, você está preparando campanhas. O senhor mencionou que comprou essas joias com sobras de campanha. Isso. E recebeu dinheiro para campanha em anos pares e anos ímpares. Exatamente. Por que o senhor recebeu dinheiro em anos ímpares se já estava sobrando dinheiro para o senhor comprar joia? Porque em anos ímpares nós preparamos candidatos, nós pagamos a televisão, tem até um delator, o Renato Pereira, que eu já vi que ele delatou, a organização de comunicação das campanhas é feita em anos pares, em anos ímpares. Não estou explicando para o senhor. Estava sobrando dinheiro para comprar joia ou não estava? Estava. E por que o senhor recebeu dinheiro mesmo sobrando dinheiro para comprar joia? Porque eu estou lhe explicando que esses recursos que eu recebia não era só para comprar joias, mas para fazer uso para as campanhas eleitorais e para as pré-campanhas eleitorais. Então, o senhor já recebia também para comprar joia? Não era uma sobra? O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, eu usei dinheiro de Caixa 2 de campanha eleitoral para uso pessoal. O empresário me deu o recurso, ele não sabia se eu ia aplicar no partido A, no partido B, ou se ia ter sobra de campanha e eu ia fazer uso pessoal. Isso que eu estou explicando ao senhor. Nunca houve propina. Houve apoios. Eu vejo que o Ministério Público, na acusação, se refere sempre a delatores que falam em 5%. Nunca houve 5%. Que 5% é esse? Não é nem o caso da matéria hoje que nós estamos discutindo aqui. Que história é essa de que 5% era uma coisa que vigia no governo Sérgio Cabral? Que maluquice é essa? Antes de começarmos, eu queria fazer uma advertência. No maior bom intuito, chegou a qualificar de maluquice a peça, a acusação e tal. Não me parece que seja um bom caminho para os nossos trabalhos. Eu vou entender se eu quiser descansar um pouco, parar, estiver chateado com alguma situação, eu vou entender, pode até parar um pouco a audiência, mas vamos procurar manter um ambiente saudável de relacionamento, porque é assim que a gente deve. Eu aprendi assim, eu tenho esse hábito, e acho que não precisa ser diferente. Você me permite pedir um café, porque eu não estou há 5 horas sem
Não, se... O cafezinho. Vai ser feito. Assim que é. Muito obrigado. Vossa Excelência tem meu total apoio para questionar as autoridades fazendárias se algum dia eu pedir alguma benesse a qualquer empresa no Rio de Janeiro. Desculpa a minha ênfase. Não. Fique à vontade. Sinta-se. O momento é do acusado. Por favor. Eu sou aqui um coadjuvante. O senhor quer falar alguma coisa que eu não lhe perguntei? Não, lhe agradecer o respeito e a maneira como o senhor conduziu. Muito obrigado. Isso sempre. Perdão. Até para Madonna eu pedi recurso para o Eike Batista num jantar que estava o Luciano Huck, a mulher do Luciano, a Angélica, o Eduardo Paes, a Cris, num jantar para Madonna na casa do Eduardo do Eike Batista. Então... Eu vi uma gravação do senhor tentando falar inglês. O senhor viu? Estava sofrível. Sofrível, não estava? Estava. Madonna, conversa social legal. Enjoying Rio, is loving Rio, and he loved to meet. Sofrível, não estava? Estava. Exatamente. Estava bom, não. Mas veja, Vossa Excelência, eu fiz tantas apresentações em inglês pela campanha. Não, aquele dia. Mas aquele dia eu estava animado. Imagina. Vossa Excelência imagina, Vossa Excelência voltou agora do Caribe de férias. Toma um drinkzinho, uma festa, o carnaval carioca, eu estava recebendo a Madonna e passei um pouco do... Só Vossa Excelência imagina, né? Mas que seria interessante deixá-lo, deixar fluir a sua fala, para que se ao final houver ainda alguma dúvida, Vossa Excelência fazer só uma sugestão. Não, eu concordo, eu não discordo e eu dou liberdade. O problema é, primeiro, nós não podemos fazer isso aqui nenhum tipo de palanque, dizendo que ainda bem que entregou um prédio tal reformado, isso eu fiz tanto, eu trouxe empresas para cá, para lá. Não, puro. Obrigado. Pode ser puro. Que eu trouxe empresas, enfim, esse não é o momento para este tipo de abordagem. Mas não podemos transformar isso aqui... Eu não quero um palanque, eu já tive muitos palanques eleitorais e, graças a Deus, muito bem sucedido com o povo do Rio de Janeiro. Isso não é o local adequado. Eu estou há 8 meses preso, pelo contrário, Vossa Excelência, quando se refere ao fato de eu estar preso há 8 meses e dizer que é um direito... Vossa Excelência, quando eu falei em fatiamento, Vossa Excelência usou o argumento de que não se pode protelar. Eu concordo com Vossa Excelência, inclusive me causou espécie na sua decisão, na vossa decisão, refutando a arguição de suspeição, Vossa Excelência ter colocado o seguinte: com todas as vênias, prefiro esta impressão superficial a imaginar que os ilustres advogados de defesa, que até o momento têm exercido em alto nível sua atividade profissional, estejam usando expedientes protelatórios apenas para retardar o andamento da estação penal, evitando assim o julgamento... Senhor Sérgio Cabral, eu não lhe dou autoridade para discutir a minha decisão comigo. Isso é um assunto fora... Eu só estou dizendo que eu não tenho protelação nenhuma, só estou dizendo o seguinte... Eu não disse isso, não disse em relação ao senhor, mas, de qualquer forma, eu não vou discutir este assunto com o senhor. Perfeito. Mas o acusado ele tem o direito de saber que está sendo processado por um juiz imparcial, um juiz que não prejulgou. Porque se o senhor chegar aqui, né, e eu lhe disser, vamos lá, qual é a mentira de hoje? Pode falar qualquer coisa aí. O que adianta? Né? É um jogo de cartas marcadas, né? Isso não seria um processo. E processo não é isso. Então, eu acho importante que o senhor receba esse esclarecimento meu para que o senhor tenha essa tranquilidade, enfim, dentro do possível, a tranquilidade de saber que está diante de um juiz que quer investigar, que quer tomar a melhor decisão no momento adequado. E eu repito, eu ainda estou formando o meu julgamento em relação a estas questões das joias. No que pese, Vossa Excelência ter a caneta e o meu destino em vossas mãos, no que pese tudo isso, eu não poderia me omitir quando eu li na entrevista dada a jornalista do jornal Valor Econômico que Vossa Excelência já estava optando por caminho A, caminho B ou caminho C. Quando a Loman, me desculpe, Excelência, como eu fui sempre um grande parceiro do Judiciário, como já reiterei isso em outra audiência, e conheço de perto a importância do Judiciário, não é? E tenho um respeito enorme por Vossa Excelência, por paridade de armas. Se Vossa Excelência vai para o jornal e dá uma entrevista, eu só tenho um instrumento, que é questionar essa entrevista dada, ao meu ver,
e ao juízo do meu advogado precocemente antes do estabelecimento de uma sentença. Vossa Excelência ali já havia me sentenciado. Estava só na dúvida da tipificação do crime. Foi isso que eu entendi. Na verdade, como eu disse, não estamos debatendo isso aqui. Por favor. Isso já apresentei ali a minha negativa ao requerimento do seu advogado. Uma joia de R$800 mil, uma joia cara, não chamava a atenção dela. Primeiro que eu não falava preço, né? Porque é uma indelicadeza falar para preço para a mulher. Sim, segundo que... Mas certamente ela soube que não era uma bijuteria. Vossa Excelência aborda os fatos ligados a joias. E Vossa Excelência se convence, primeiro, de que é lavagem de dinheiro. E eu já disse a Vossa Excelência que eu comprei joias para minha mulher em datas comemorativas. E o que está provado, inclusive, nas testemunhas de acusação da empresa H-Ster. Segundo, que não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, porque sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é uma empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece essa... Eu discordo da sua... São as informações que me chegaram. Bom, eu acho melhor fazer pergunta, porque eu não quero que o senhor conte histórico da minha família. Não, nem estou interessado em saber o que perfeito. O senhor, mas Vossa Excelência já conseguiu. Vossa Excelência, o senhor comprou essa joia? Vossa Excelência sabe que joias, quando são compradas e saem da loja, elas já saem sem o valor da vitrine. Eu não sei nada, senhor Sérgio. Eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado, mas é o meu direito de dizer que eu estou sendo injustiçado. O senhor está encontrando em mim uma possibilidade de gerar uma projeção pessoal e me fazendo um calvário. Claramente. Eu espero que o advogado não esteja orientando essa linha de defesa. É ofensivo o senhor dizer isso para mim, mas eu ia pedir uma suspensão do ato um pouquinho. Eu ia pedir a Vossa Excelência que suspendesse o ato de interrogatório por uns minutos para eu poder conversar. Vamos fazer isso sim. Mas antes eu quero só uma pequena observação. Eu não recebi com bons olhos o interesse manifestado do acusado de informar que a minha família trabalha com bijuteria, por exemplo. Né? Isso é o tipo da coisa que pode subliminarmente ser entendido com algum tipo de ameaça. Ameaça? Eu estou preso. Veja bem. Eu estou preso. O senhor está preso. Eu estou preso, muito Excelência. Bem. Então eu não recebo isso com bons olhos. Se o senhor me permitir, eu estava... E por isso que eu lhe pedi desculpa, eu estava exaltado e cometi indelicadeza com o senhor, e o bom argumento que eu queria lhe dar eu não dei. Que é o seguinte, em relação às joias. Lembrei da penhora na Caixa Econômica. Quando você vai penhorar uma joia na Caixa Econômica, o empenho, ele me corrige, é empenho, né, que é uma garantia. A Caixa Econômica não pede nota fiscal e normalmente o brasileiro fica indignado porque o valor é muito aquém do que foi pago na loja. Esse era o meu argumento para o senhor naquela ocasião. Se o senhor puder transportar para lá, esse era o argumento razoável que eu queria fazer. O senhor pode ter certeza. Conversei, o senhor advogado esteve aqui conversando comigo. Enfim, eu não espero, sinceramente, não espero que o senhor chegue feliz da vida. Perfeito. Sabe, está vivendo uma situação pessoal delicada, familiar, enfim, não é isso. Perfeito. Enfim, o que não afasta o respeito que deve haver em relação ao senhor partindo de mim e vice-versa. E o senhor nunca faltou com respeito comigo. Por isso que eu lhe peço desculpas. Essa é a minha meta. Por isso que eu lhe peço desculpas. Mas enfim, realmente está superado. Já conversei inclusive com o seu advogado aqui. Inclusive, acho que foi mal. Isso foi mal divulgado porque eu não disse que... Eu disse que não recebia bem uma observação tua, mas não foi esse o motivo, nenhuma ameaça, o motivo da transferência, sim a questão de informações... Perfeito, porque eu fui muito infeliz na colocação, quando era um... Mas enfim, estamos de bem... Perfeito.
Foi encontrada uma anotação escrita cabra macho no celular do Miguel Skin, com relação ao Wiki. Era o apelido que o senhor usava no Wiki. O senhor sabe? Olha, é muita... Você achar muito forte, né, cabra macho? Eu não me lembro, não me lembro. Mas esse era o apelido que o senhor utilizava ou não? Eu trocava no Wiki, volta e meia eu trocava. Eu usei o Wiki uma época, depois mudei para o Confide. O Confide, né? Porque é Confidence, Confide, né? Confide. Mas esse nome é bem forte, esse nome cabra macho. O senhor já chegou a utilizar? Em 2014, por aí? Nome forte? Não. 2014 não. Não tem nada. Os apelidos de Wiki, eles são realmente bem criativos. Não sei qual é o seu. Não tem. Não, eu não sei. Mas a gente já viu aqui uma série de apelidos. Melhor cabra macho do que... Eu não sei. Está encerrado o interrogatório. Muito obrigado.